pela sua audiência, obrigada pela sua companhia, renovando a amizade aqui no programa Temática de hoje. Olha, eu já tinha meio que dado um spoilerzinho sobre a entrevista que vai rolar agora, a partir de agora. Para quem está no rádio, convido para que você aumente o volume do seu rádio em 560 no AM, 79,9 no FM. Se você estiver na caixinha de som do seu computador lá pelo site tuaradio.com.br, é só clicar em ao vivo, pronto. Se estiver com o celular na palma da mão, fácil também. Olha, gostaria de continuar acompanhando a entrevista, estou só com o celular, baixa o aplicativo. Vai lá na sua lojinha, Play Store, baixa @Rede Tua Rádio e leva a gente na palma da mão, no rádio do carro também você pode aumentar o seu som. Você prefere, né, o rádio tradicional ou não pode acompanhar agora? Já fica a dica aqui que nós estamos com imagem também do estúdio aqui, a partir de uma live que está simultânea com o rádio agora, lá no facebook.com/Rede Tua Rádio, e o programa está sendo gravado em vídeo também, e depois ele fica armazenado lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. O padre Diego está comigo aqui, eu já tinha dado um spoilerzinho, né, sobre ele, é o padre Diego Rio Betoni. Ele é padre desde 2008, né, da Diocese aqui de Caxias do Sul, tem uma formação com passagens por Roma, né, em teologia, em filosofia, em teologia moral também. Mas a gente vai pegar aqui o gancho, não só curricular, né, mas o gancho prático, né, onde essas expressões dessa formação se dão. Aqui em Caxias do Sul, em algumas comunidades, e tudo começou com um trabalho fomentado a partir de um trabalho social voltado a meninas, né? Meninas que precisavam de apoio num determinado momento da sua vida, e com o link que a gente faz agora com a taxa enorme de feminicídios, de misoginia. Que momento é esse? Padre Diego, seja bem-vindo. Bom dia. Muito, muito obrigado aos ouvintes da tua rádio, da minha rádio, também minha querida Beverly, e todos aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Sim, é verdade. Começou em 2014, quando eu servi a comunidade como pároco da paróquia São Vicente de Paulo, é a comunidade que fica aí no Burgo, e fiquei 7 anos. Quero mandar um abraço para todos dessa comunidade tão linda. E começamos sim, lá. Não sei se eu posso contar um pouquinho, Pode, porque depois eu começo claro. a me emocionar e A gente está aí curioso aí para você tem saber. que dizer: "Para, para, para". Mas eu quero fazer um link com a minha vocação. Eu sou padre, sou aqui do bairro de Lourdes, fui batizado, fiz a primeira eucaristia, a crisma, minha primeira confissão aí na paróquia de Lourdes, que eu tenho um grande carinho, fui coroinha também. Mas a minha vida sempre foi muito agitada, e para lá e para cá, servi o quartel, fiz o NPOR aqui em Caxias do Sul. Eu amo Caxias do Sul. Quando eu falo de Caxias do Sul, eu tenho um carinho enorme Mas é por natural essa de onde, cidade. padre? Minha família é do bairro de Ah, é Lourdes. daqui mesmo, tá É, certo então. exatamente. E aí, com já com 17 anos, eu fui para Porto Alegre, terminei aqui no Colégio do Carmo, também tenho um grande carinho com os laçalistas, e fui fazer faculdade na PUC, Publicidade e Propaganda, na Famecos. E depois voltei, tranquei, voltei para fazer o NPOR em Caxias, e depois retornei para Porto Alegre para terminar os estudos. Mas quando faltava, eu tinha 20 anos, 20 para 21, faltava um ano para terminar a universidade, eu tive lá uma que vai marcar justamente esse chamado de Deus, do amor ao próximo. Então, eu estava na universidade, fui almoçar no restaurante universitário, e na entrada tinha uma menina de 12 anos, e ela me olhou e me disse: "Tio, tem um trocado?" E eu disse: "Não, agora tenho que almoçar". Eu tinha que depois estudar na biblioteca, eu tinha que fazer uns trabalhos e sabe como é? Infelizmente a gente está sempre com coisas urgentes, mas será que são necessárias? Estamos sempre correndo, correndo, correndo e Apagando incêndio. exatamente, alguma coisa está errada, mas tudo bem. E aí eu falei para ela: "Não tenho, não tenho", e entrei. Aí quando estava lá, eu vou encurtar, porque também eu fui dar a primeira garfada e eu naquele dia foi diferente, porque não é que eu não infelizmente, principalmente naquela época era 1997, olha já passou alguns anos, tinha as crianças pedindo sempre, mas aquele dia foi diferente.
eu senti no meu coração, eu disse: "Alguma coisa tá não tá certo eu entrar aqui comer e aquela menina lá fora". E aí eu disse: "Tá, tudo bem". Sabe quando a gente começa a querer, ah, domesticar a consciência? Eu disse: "Tá, quando sair eu dou um trocado". Aí eu fui comer, não tá certo um trocado. Tá, tá, então eu vou dar dinheiro para ela para almoçar e pronto, né, é justo, eu Uhum. almocei, ela vai almoçar, tranquilo. E aí eu senti no meu coração muito forte: "Sai e me convida para almoçar contigo". Até me emociono, porque aí fiquei tava com os amigas, imagina naquele universitário, assim, naquele ambiente, e eu não conseguia almoçar, eu tive que sair. Aí eu saía torcendo essa menina, já foi embora, já foi embora. E ela estava sentadinha lá no cordão da calçada. Aí eu disse: "Ela vai dizer que não, né, imagina, estranho convidar para almoçar". Uhum. E eu disse: "Você quer almoçar comigo?". Ela me olhou e disse: "Tio, eu quero". E aí eu disse: "Bom, vamos lá, vamos almoçar". Cheguei lá, e aí eu tive outro ensinamento que eu vou tudo isso aí que eu estou falando, depois eu vou linkar com os projetos. Aí eu fui lá pegar água para ela, e me veio muito forte: "Tu sempre toma Coca-Cola e vai me dar água?". Claro que a água é muito mais saudável, mas depois eu vou comentar por quê. Uhum. Aí eu aí eu voltei e perguntei para ela: "Que você quer beber?". Ela: "Refri, tio, refri". Isso me deu um grande ensinamento, porque às vezes a gente quer fazer as coisas para os outros da nossa maneira. A gente tem que perguntar, a gente tem que buscar fazer a outra pessoa feliz, mas naquilo que faz ela feliz, e não aquilo que eu acho que vai fazer ela feliz. Isso me ensinou muito também. Aí eu almocei com ela e eu vi que quem tinha sido convidado era eu, Hum. né. Conversamos, saí, passei na frente da capela da PUC, senti vontade de entrar, entrei. E aí me veio muito forte, claro que agora eu posso organizar as ideias, mas veio muito forte o valor do tempo, sabe, que naquele momento eu estava com 20 anos, em novembro, isso foi no início do ano, eu ia fazer 21, me veio muito forte a gente só tem a oportunidade de gastar o tempo. Desde quando a gente é concebido, a gente gasta o tempo. Ou vamos gastá-lo mal ou gastá-lo bem. Ninguém pode olhar o relógio e dizer: "Ah, eu vou segurar 5 minutos para gastar depois". A gente gasta o tempo. É um verbo feio, mas é gastar mesmo. Nós estamos agora gastando nosso tempo. Ou a gente gasta bem ou mal. E eu disse: "Por que não gastá-lo bem?". E eu, já que eu tinha almoçado com aquela menina, eu falei: "Por que não dedicar minha vida para os outros?". E eu estava na igreja, na capela, eu disse: "Eu vou ser padre". E aí eu disse: "Bom", aí eu comecei a fazer o caminho vocacional, tal, larguei a faculdade no último ano, não terminei, e e aí eu entrei no seminário, no início, em janeiro de 1998. E aí eu fui para lá e para cá, né, eu fui para Espanha, fiquei um tempo na Espanha estudando em Salamanca, depois me mandaram para Roma, fiquei mais de 10 anos em Roma, até me ordenei, comecei lá no norte da Itália, tal. E aí depois, ainda era o Dom Paulo Moreto, o bispo de Caxias, eu disse: "Ah, tá na hora de voltar", porque eu era missionário, eu disse: "Ah, gostaria de entrar na diocese de Caxias, que é o meu lugar, né". Depois de tantos anos, aí o Dom Paulo me aceitou, ele também é lá do bairro de Lourdes, era a mãe dele, amiga da minha avó e tal. Aí cheguei, voltei, aí foi bem a troca com o Dom Alessandro. Aí comecei, fui pároco lá em Cazuza Ferreira, também na pastoral carcerária, fiquei 9 anos. Eu tenho um amor grandíssimo por Cazuza Ferreira, mando um abraço, fiquei lá um tempo. E depois, que também foi um outro momento que posso contar o porquê que eu acabei na paróquia, São Vicente de Paulo. E aí, lá, quando eu cheguei no final de 2013, e aí que eu quero, imagina, olha só, aquele acontecimento foi lá no início de abril de 97, e eu tô aqui em 2013. Aí eu cheguei lá, a primeira coisa, eu fiz a reunião, busquei, né, me integrar, tinha os 3 presidentes da Antena, do Burgo e lá da comunidade São Vicente lá embaixo.
mas a gerente da UBS, a diretora do Colégio São Vicente, e eu perguntei como eu poderia fazer, porque a primeira coisa, eu teria que conhecer as pessoas, e eu queria visitar, pelo menos o primeiro semestre de 2014, começar a visitar as casas. E aí o presidente do bairro, lá debaixo do São Vicente, o Fubica, me disse: "Olha, tem uma agente de saúde, a Rita, que ela conhece, ela mora aqui no bairro, ela conhece tudo aqui. Vai com ela visitar as casas". E eu fui, os primeiros meses visitei, olha, hã, me acolheram super bem, visitamos, tal, e com a Rita, eu conversei com ela e eu disse: "Olha só, não dá para salvar o mundo, não dá, a gente sozinho não, por isso que a gente tem que ter uma rede, tem que ter várias associações, tem o Mão Amiga, tem é maravilhoso, a gente não disputa, a gente joga juntos, né". E aí, tantas outras, e a Cáritas e etcétera, temos que estar todo mundo abraçado também, outras religiões, tudo pelo bem comum. Aí mas eu disse assim: "Nós aqui da paróquia, o que que vamos fazer?". E eu percebi que as meninas são as que mais sofrem nas comunidades. Mas a força da comunidade está na mulher. Ela é grande líder. Ela tem uma força, ela tem um coração, ela consegue levar a família adiante, ela começa, sabe? E eu disse: "As meninas, mas enquanto são crianças, elas são muito fáceis de serem manipuladas, infelizmente, e absurdos acontecem". E eu não estou aqui para relatar isso, porque a realidade é muito pior do que aquilo que a nossa fantasia pode chegar, infelizmente. E aí, vendo isso aí, disse: "Vamos começar a fazer uma missão, um trabalho com as meninas, com as meninas. Não vou deixar os meninos fora, mas depois elas vão ser boas mães e vou ter também filhos. Portanto, indiretamente eu estou ajudando também os meninos do futuro. Vamos começar com as meninas". E a Rita disse: "Eu ajudo, eu entro nesse sonho". E a gente começou em 2014 as Filhas da Caridade. Começamos com 12 meninas. 12 meninas, ela reuniu 12 meninas. Uma delas, hoje em dia, tem carteira assinada, é nossa monitora nos projetos, a Milena. E a Rita terminou o ensino médio, o sonho dela era fazer serviço social, fez serviço social e hoje é contratada da Associação São Vicente de Paulo como assistente social. Uau. Então a gente tem todas, e fora também tem outras monitoras contratadas com carteira assinada, que eram do a Islene, que entrou em 2018, a Casey, que é do Quênio, que entrou em 2021, elas são agora maiores de idade e trabalham na associação. E aí, esse primeiro grupinho, às 12, começamos. E também no sábado a gente fazia o vira-virou, que a gente fazia o almoço no salão, lá da paróquia São Vicente, com meninos e meninas, e era ele jogava aquele futebolzinho antes, aí tinha várias coisinhas que a gente fazia. E começamos com isso, e começou a crescer. E aí, nós, em 2017, fundamos a Associação São Vicente de Paulo, que tem esse nome Savipa, né. Savipa, por que Savipa? Porque é São Vicente de Paulo, né. Então tem esse apelido, vamos dizer assim, esse nome carinhoso Savipa, mas é a Associação São Vicente de Paulo, porque começou na paróquia São Vicente de Paulo, mas a gente já estava em outros bairros, o Belo Horizonte, o Quênio, o Centenário, o Vale Verde, também o Reolon e o próprio São Vicente. Aí a gente começou lá no Jardelino Ramos, fazer em cada lugar a gente fazia a janta de segunda a sexta, tipo no Quênio, no São Vicente, mas antes, às 6 da tarde, a gente fazia toda uma formação, tinha várias formações também. E começamos assim, pouco a pouco. Depois, agora nos últimos 2 anos, preferimos, em vez de fazer em cada comunidade, a gente uniu no contraturno, temos o contraturno, que daí o ônibus vem e vai buscando as crianças, elas chegam, elas têm café da manhã, aí depois tem o almoço, depois o ônibus leva embora para as comunidades e já vai pegando as crianças da tarde. Elas chegam, tem o almoço, lanche e pré-janta. E temos o reforço de matemática, português, temos teatro, dança. Começamos agora também para os mais velhos aula de cabeleireiro. Temos. Eu rezo a missa todos os dias. Não
Não tem problema aqueles que não são católicos, não tem problema. Não são obrigados a irem na missa, mas vão. Mas é nossa identidade, é nossa espiritualidade. E ao mesmo tempo, pela missa ser sempre igual, da rotina. E as crianças precisam de rotina. Então elas chegam depois, às 9 e pouco da manhã. Hoje eu estou aqui, mas vou ter que celebrar em outro horário. A gente também é flexível. E de tarde, às 2 da tarde. A gente reza a missa, aqueles 25 minutos, mas como as crianças vão se acalmando, e por ter essa rotina, essa sequência, essa cadência, elas cantam na missa, elas sentam, levantam, ficam de joelho, elas têm uma rotina e a gente percebe que as nossas crianças não são ansiosas. Elas começam a entrar num ritmo de rotina, e elas se sentem seguras. Então a espiritualidade nossa também ajuda, vamos dizer assim, na formação humana espiritual, com a graça de Deus. E assim foi, contei rapidamente, e é até engraçado e providencial ver, olhando para trás, como lá em 97 minha vocação começou com uma menina pobre, e depois de muitos anos eu estou no meio das crianças, né, e começou, e não foi algo que eu busquei, foi algo que foi acontecendo, e por isso a providência divina é maravilhosa, e eu sinto isso no meu coração, né, como Deus é bom, e a gente percebe como as crianças necessitam de ajuda. Eu não sei se eu estou falando demais. Não, não, eu tô aqui encantada com a história e também é bacana, Padre Diego, quando a gente, né, conta a própria história, é engraçado, a gente vai organizando também, né? A gente se auto-organiza e todos nós deveríamos de tempos em tempos contar a nossa própria história, se não para uma outra pessoa, para a gente mesmo, porque a gente vai organizando como se fossem os nossos melhores momentos, né? Nossos melhores momentos e como alguma coisa culmina. Ah, você deu certo, você deu errado. Tudo que acontece com a gente teve um antes, né? Uma trajetória. Quando mencionaste lá o chamado, né? Vou usar o termo chamado, e eu quero pegar esse gancho, padre. Deus conversa conosco, com as pessoas, todos os dias, o tempo inteiro. A questão é quando a gente permite escutá-lo, né? Quando a gente permite, porque a gente também se sente muitas vezes chamado para alguma coisa, só que às vezes a gente deixou passar o momento, como a gente diz, né? E no teu caso, o chamado foi forte e tu escutou. Começou lá com uma menina pobre, e veja, né, Padre Diego, muitas vezes quando a gente faz alguma boa ação, dizer eu ajudei alguém, eu dei um almoço para alguém. E talvez foi ela te deu o almoço, né? Sem dúvida. Eu me senti convidado. Ela te deu o almoço. E aí começou a história, né, a partir daquele chamado, que culmina hoje com o trabalho com crianças, mas tem também um trabalho forte, que eu sei que parece que hoje não precisa mais, mas precisa, que é com as mulheres que são muitas vezes expulsas de casa. No passado, Padre Diego, era mais comum a gente escutar histórias de meninas que ficavam grávidas por N situações, não importa. Aconteceu, ficou grávida. Gravidez na adolescência ainda é uma situação de saúde pública, né, de políticas públicas no Brasil. No Rio Grande do Sul não é diferente, tanto é que tem vários programas, né, públicos para tentar fazer enfrentamento a isso, mas é uma realidade. Quando acontecia no passado, as famílias mandavam as meninas embora e tinham várias casas, né, normalmente protagonizadas por congregações de irmãs, né, que ajudavam, que acolhiam, que profissionalizavam essas meninas para elas poderem se sustentar e sustentar seus filhos. Não raro iam para adoção. Qual é a realidade hoje? Porque eu sei que tem um trabalho com gestantes hoje também. Como é que tá isso? Porque, embora pareça que a liberdade sexual, que não tem problema, né? Ainda é um problema social. Sem dúvida. E tem muito. E a gente acompanha também gestantes. Nós temos um grupo de leigos que vai acompanhando as gestantes dessas comunidades. Mas sabe que, com as crianças, e quando acontece o dom da vida, né, tem que ser acolhido. E a gente tem que acompanhar, não julgar. Nós não estamos para julgar, estamos para acolher. E não só a criança, a mãe, porque muitos falam só da criança. Não, a mãe também nós temos que acolhê-la. Agora bem, o que que acontece? Eu vou começar agora com algo que eu notei, eu estou falando de Caxias do Sul, na Uhum. nossa amada Caxias, que é o seguinte: nós sofremos hoje, mais do que uma pobreza material, que existe, não estou dizendo que não existe, mas nós temos uma grande pobreza moral. E aqui eu não estou falando de moralidade, não, não. O que eu estou falando é o seguinte, eu vou tentar dar uma explicação. Caxias do Sul tem condições.
certo? E tem pessoas que passam fome? Tem. Mas agora eu vou falar, não quero generalizar, mas o nosso problema é moral. O que que seria isso? As famílias destruídas. Eu vou dar um exemplo. Não é sempre assim, mas vou dar um exemplo. Tem essa criança que está passando fome. Olha, Caxias do Sul tem condições de dar uma cesta básica, não só uma cesta básica, mas organizar a casa, dar o gás, etc. Mas se a mãe vende tudo para comprar droga, a criança continua passando fome. Então é um problema moral. É um problema que, às vezes, a mãe traz para casa uns verdadeiros lobo maus, uns umas pessoas que, desculpa, que vão acabar com a vida das crianças e trazem para dentro do seu lar. Então, todas as crianças sofrem, mas de modo especial as meninas, quando entra nessa questão de vulnerabilidade, por justamente essa quebra do ambiente familiar. E aqui eu não estou dizendo que, claro, a família, pai, mãe. Não, não, não. Eu estou falando, se é uma mãe solteira e cuida do filho, maravilhoso. O problema é quando não tem o cuidado das crianças. E as crianças não têm um ponto de referência, não têm segurança, não têm esperança. E, portanto, através dos projetos nossos de caridade, o que que a gente busca? Das meninas, as gestantes acompanhar, certo? E encaminhar também, porque tem coisas que nós não podemos fazer. A nossa associação, a gente encaminha em lugares onde tem condições de. Ou ajuda também, porque às vezes elas têm vergonha, até no modo de falar. Às vezes pode ir num lugar, escuta o médico e elas têm vergonha de perguntar, saem com dúvida. Então tem que ter alguém que vai esclarecer o que que o entende? Às vezes a gente dá tudo por suposto e não é. Uhum. Aí, essas nossas meninas, primeiro, eu vou ser aqui muito realista, de repente vão dizer: "Padre, tu não, você é realista. A gente a criança, a menina, ela é fantasiosa, ela cria fantasias, ela é muito, muito boa de coração e às vezes as pessoas acabam, né, se aproveitando disso, Ingênuas, né? ingênuas. Uhum. Então, o que acontece? Às vezes não tem a referência, né, não tem uma mãe ou um pai que sejam referência, uma avó, às vezes não tem. Inclusive são contra-testemunhos. Aí o que acontece? Nós tentamos encaminhar, sem entrar, e aqui eu não estou falando em rigidez, ai, tu não pode olhar para o lado que é pecado, eu não estou falando isso. Mas eu digo aqui, as palavras, eu vou ser bem claro, ajudar ela a não ser boba, a não cair no papo de algum idiota, e perdão que eu falo idiota, não estou, mas idiotas, aqueles homens safados, sabe, ensinar ela a não ir atrás de contos. Porque tem pessoas que passam uma lábia, quando vê, elas estão grávidas, então tentar ajudar elas a viverem como crianças e como adolescentes, aproveitar suas fases. Depois vai ter o tempo para engravidar, tá? Agora se acontecer é uma outra história, eu estou dizendo ajudar na Prevenção, prevenção, prevenção. porque a gente só está lá no final para tapar furo. Não, a gente tem que ter o sistema preventivo, certo? Esse que é o ajudar elas a amar-se. Porque muitas vezes elas caem nesses papos por ter baixa autoestima. Uhum, E elas têm que saber que elas têm valor. uhum. Elas têm que saber que são amadas por Deus, que até isso é difícil. Eu me lembro que a gente também vive, às vezes, somos meio fantasiosos. Aí me lembro lá no início que uma voluntária chegou e estava aquelas meninas e disse: Deus é amor. Sabe quando a gente já vem com a Uhum, coisa uhum, pronta, e uhum, uma menininha de 7 anos levantou e disse: "Deus é amor, porque minha vida é uma porcaria". uhum, Então a gente num lugar onde não tem amor, como tu vai falar que Deus é amor? uhum. A gente aprende por referência, né, Por padre? referência. Deixa eu trazer um dado aqui, ó. No Rio Grande do Sul, que é um dos estados com menor incidência de gravidez na adolescência em relação a outros estados brasileiros, é o menor. E ainda assim, a gravidez na adolescência aqui no Rio Grande do Sul representa quase 10% de todos os partos. Fica de 8,5% a 9,6% todos os anos, de todos os nascimentos no estado. E vale mencionar, né, que o Ministério Público mostra que 66% dessas gestações
questões que eu mencionei, 10% de todas, elas são ou indesejadas ou estão associadas à evasão escolar e à vulnerabilidade social, ou seja, é um problema em série, né? Essa pobreza moral. Uhum. É a pobreza no sentido de não ter condições. Por isso que quando acontece, bom, a gente poderia conversar como acolher e etc. Agora eu estou falando do sistema preventivo. Uhum. Que a criança, que a menina se ame, respeite o seu Uhum. corpo. Que respeitando o seu corpo vai fazer que os outros respeitem também. Então, que acontece? Que ela passe a adolescência, que a gente consiga ajudá-la, porque às vezes o mal está na própria casa, Uhum. certo? E às vezes, temos que ver o ambiente que ela está. Mas é toda essa questão da auto da baixa autoestima, da baixa Uhum. estima. Então a gente tem que ajudar elas, porque depois, pouco a pouco, elas tendo uma boa formação, elas vão poder escolher a pessoa certa, não cair no papo de tantos aí que, né, e ter uma vida. E quem sabe ser uma mãe melhor do que a mãe que elas tiveram. Quebrar um Temos ciclo, né? quebrar, porque, quase sempre os filhos vão ser uma projeção dos pais. Se a mãe era assim, bom, etc. E essa pobreza moral é complicada, porque às vezes, tu escuta falar nesses bairros: "Ah, aquela criança está com agora no inverno, no frio, está com pouca roupa na escola". Como pouca roupa? Com a campanha do agasalho Caxias do Sul, o que não falta é doação de roupa. Uhum. Como não Isso, chega, né? portanto, não é pobreza material, é pobreza moral. É essa mãe, ou esse pai, ou que seja a avó, que ficou a noite inteira no celular, sabe lá fazendo o quê, e de manhã não é capaz de levantar. Às vezes você vai levar uma cesta básica, a mãe, o pai não levanta a bunda da cadeira e manda a criança descer e ir lá buscar a cesta básica, não são capazes nem de ir pegar. Então, falta formação, eu não estou julgando, falta formação para eles, mas se a gente não fizer isso com as crianças, elas vão ser como eles. E vão tratar os filhos como eles tratam. Entende? Então a gente tem que cuidar muito quando a gente fala disso. Perfeito. Acolher a essa geração anterior, ok, ver o que pode, mas se a gente não fizer nada com as crianças, nessa formação humana, Vai ser sempre apagar incêndio. vai ser sempre pagar incêndio. Padre, eu vou pedir licença, são 9h50. Eu vou ter que fazer um rápido intervalinho aqui. Na sequência, a gente já volta para finalizar a entrevista com o padre. Vocês viram, né, que o padre Diego não manda recado, né? Ele diz o que tem que dizer. Mas a gente está gostando muito dessa entrevista. A gente volta na sequência, não sai daí, logo depois do intervalo. Tua rádio. Com a Seleção Colombo, o placar da economia está sempre a seu favor. Aproveite ofertas campeãs e condições que fazem a diferença no seu bolso. Secadora Brastemp 10 quilos com ciclo desodorizar. Perfeito para reduzir odores e amassados das roupas. Por apenas R$ 2.399. Refrigerador Brastemp 512 litros Frost Free por R$ 3.999. Corra para a Colombo mais próxima e aproveite. Tá com a Seleção Colombo. Tá com tudo. 9h51. Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a alma do varejo, a voz do Rio Grande e a temperatura. 12 graus. Algumas coisas simplesmente não ficam muito bem juntas. Tipo ópera com funk. Presta atenção. Desce o grave no salão. É soprano no paredão. Ópera com tamborzão. Meu Deus do céu, que confusão. Mas massa e molho nasceram pra ficar juntos. Massa mais molho orquídea, sempre agarradinhos. Tua essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite.
Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Um abraço que acolhe, o carinho pra cuidar. Sua saúde é o nosso compromisso. O nosso plano é o seu bem-estar. Somos o Círculo Saúde. Você pode confiar. Somos o Círculo Saúde. O nosso plano é o seu bem-estar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta quinta, dia 2. Paleta bovina com osso pedaço, R$ 29,90 o quilo. Batata congelada, 2 quilos, Uai Bem Brasil, R$ 17,90 cada. Nescafé solúvel, 160 gramas, R$ 19,90 cada. Água sanitária gota limpa, 5 litros, R$ 9,90 cada. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Está se preparando para a próxima safra? O Sicredi já tem soluções para antecipar o seu custeio. Produtor, adquira insumos como sementes, fertilizantes e defensivos com condições diferenciadas e taxas especiais. Coloque seus planos em prática e conte com o Sicredi para investir na sua produção. No Sicredi não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes da safra começar. Em Alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado a partir das 2 da tarde. Temática. O que acontece é assunto. Voltando com o programa, entrevista com o padre Diego Bettoni aqui no estúdio. O padre estava fechando um raciocínio antes das notícias da hora e eu quero permitir esse fechamento. Certo. Então, ajudar na formação. Vamos continuar ajudando. As associações também vendo e ajudando a criar um ambiente feliz para as crianças, porque os nossos maiores traumas são da infância. Então, não é só dizer para a criança, o que você quer ser, um bom profissional. Não, 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 não. Agora. A criança tem que ser feliz agora. E não só fazendo para que no futuro seja feliz. Tem que ser feliz agora, tem que viver a sua infância, a sua adolescência feliz. Então, vamos seguir ajudando, certo? Sabendo que nós temos que ter esse sistema preventivo, porque, como eu falei, nós aqui em Caxias temos esse problema moral da destruição da família. Quando eu falo família, não é só aquela família... Margarida. Exatamente. É no sentido da responsabilidade na formação dos filhos. Ajudar também os pais que, de repente, não tiveram essa condição, então tentar apagar o fogo aqui e juntos criar uma rede de amor onde a criança possa estar segura. É quase que uma ajuda em sistema de guerra. Exatamente. E também os homens fazerem o papel deles, que é trazer segurança para a família, segurança, quando digo segurança, inclusive emocional. Por isso que nós temos, quero acabar rápido, nosso símbolo também, além do farol, que depois do intervalo maior eu quero falar sobre o farol, mas a âncora, porque é um sinal de estarmos seguros em Deus, mas também na nossa sociedade.
Perfeito. Padre Diego Betoni ao vivo com a gente. Eu preciso fazer um intervalo. Vem aí as notícias da hora para você ficar sintonizado conosco. No retorno, a gente volta aqui com o Padre Diego, né? Nesse momento aqui eu faço essa pequena interrupção e a live segue. Quem está com a live aqui com a gente pode seguir conosco que a gente segue aqui. Eu vou fazer aqui, voltar um pouquinho de trilha só para a gente fazer o tempo do intervalo e voltamos na sequência. Atenção, emissoras da tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. Tua rádio. Informação e a melhor música para o seu dia ficar melhor. A Anatel explica os direitos dos consumidores. As prestadoras devem fornecer o número de protocolo do atendimento em todos os contatos telefônicos com o consumidor. Quando a ligação é originada pelo consumidor, o protocolo deve ser entregue no início do atendimento. Quando a ligação é originada pela prestadora, o protocolo deve ser entregue a qualquer momento durante o atendimento. Além de fornecer o protocolo por telefone, as prestadoras devem enviá-lo por mensagem de texto ou e-mail em até 24 horas. Uma campanha da Anatel, com apoio da AGERT. Dia do açougue pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta quinta tem alcatra 49,90 o quilo, paleta suína 12,90 o quilo, filezinho de frango pacote 1 quilo 16,90, coxa e sobrecoxa com dorso 6,59 o quilo, filé de agulha sem osso 41,90 o quilo. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. Adquira vinhos, espumantes e sucos Frei Fabiano de Vila Flores na Banca Rio Branco, que fica ao lado do estacionamento da Igreja dos Capuchinhos. Notícias da hora. O Brasil e o mundo. 10 horas. Notícias da hora. Oferecimento tá com crédito Banrisul. Soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. A Polícia Federal cumpriu 9 mandados de prisão preventiva contra pessoas investigadas por atos graves de violência contra crianças, incluindo bebês, e maus tratos a animais em Bagé e Candiota, na região da Campanha, e Canoas, na região metropolitana. A operação também cumpre 12 mandados de busca e apreensão. As investigações identificaram diversos vídeos com cenas de violência extrema contra vítimas em situação de vulnerabilidade. Segundo a Polícia Federal, os vídeos foram produzidos entre abril e agosto do ano passado. A apuração apontou que a maior parte das gravações foram produzidas em Bagé e que seriam compartilhadas e comercializadas pela internet. Os investigados teriam desempenhado diferentes funções, incluindo a produção e o compartilhamento desses materiais. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reagiu à decisão dos Estados Unidos de sancionar brasileiros e empresas por suposto elo com o PCC. Ele afirmou que a responsabilidade pela segurança pública no Brasil é o próprio país. Ele também defendeu que a cooperação internacional deve se limitar ao compartilhamento de informações. Ontem, os Estados Unidos anunciaram as primeiras sanções contra o Brasil, com base na recente designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. As sanções atingem 2 brasileiros, 3 empresas sediadas no Brasil e uma companhia em Portugal,
por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção. Segundo o governo norte-americano, o grupo movimentou mais de 30 milhões de dólares provenientes do tráfico internacional de drogas e de outras atividades ilícitas. Tudo parece impossível até que seja feito. Tua Rádio, presente na tua história. A Rússia lançou um ataque de 11 horas de duração contra Kiev, capital da Ucrânia, na madrugada desta quinta-feira, com mísseis balísticos. O bombardeio deixou ao menos 20 mortos e 90 feridos. O ataque causou a maior destruição já registrada nesse ano na capital ucraniana e foi o mais mortal desde maio, quando 24 pessoas morreram em um bombardeio. A Rússia lançou 74 mísseis e quase 500 drones durante a madrugada, informou a Força Aérea Ucraniana. Notícias da hora. Oferecimento Tá com Crédito Banrisul. Soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. Notícias da hora. Uma produção da Central de Conteúdo da Tua Rádio. Notícias da hora. O Brasil e o mundo. Próxima edição às 11 horas. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Quando surge um plano, um desafio ou uma oportunidade, contar com crédito faz a diferença. Tá com Crédito Banrisul para organizar a vida financeira, tirar projetos do papel, investir na empresa ou dar mais fôlego ao dia a dia do negócio. Soluções de crédito com ótimas taxas, condições atrativas e a segurança de um banco que entende você e sua empresa. No Banrisul, Tá com Crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/Tá com Crédito. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. 10h04. Chegou a promo Embaixadas do Apio. Peça sua pizza de forno a lenha, venha retirar no balcão e mostre seu talento com a gorduchinha. A cada 10 embaixadinhas, você ganha 10% de desconto. Mandou 50, sem deixar cair, é metade do preço. 50% de desconto. Faça seu pedido, aqueça as canelas e vem pro balcão. Dom Apio Pizzaria, a campeã da sua fome. Dom Apio Pizzaria, 3039-0153. Peça agora o seu. Embaixadinha premiada Dom Apio. 12 graus. Há 37 anos, a Menon Atacadista faz parte do crescimento do varejo gaúcho. Somos uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul, atendendo mais de 10 mil clientes em cerca de 490 municípios. Com 2 modernos centros de distribuição em Sananduva e Caxias do Sul. Garantimos agilidade, eficiência e um mix completo de alimentos, higiene, limpeza, perfumaria e escritório. Menon Atacadista, há 37 anos distribuindo sorrisos. Tua Rádio. Música e informação. Quando o cuidado é levado a sério, o resultado aparece. A Unimed Serra Gaúcha recebeu novamente nota máxima no IDSS, uma avaliação oficial da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pelo 7º ano consecutivo, somos a melhor operadora de saúde da região e estamos entre as melhores do Brasil. Esse resultado comprova nosso compromisso diário com a qualidade, o cuidado e a segurança de quem confia em nós. Unimed Serra Gaúcha, excelência que se renova. Rede Tua Rádio. A frase do dia. A caridade tem fome de ação. É uma atividade que tem sabor divino, sabor de eternidade. A caridade tem fome de ação. É uma atividade que tem sabor divino, sabor de eternidade. O outro nome do amor é caridade. Toda vez que a gente ouvir
a palavra caridade, nós podemos trocar esta palavra sem modificar o significado e podemos colocar a palavra amor. Quem ama é caridoso. Quem tem caridade tem amor. E toda caridade, ela espera uma ação concreta. Até porque o amor é muito mais do que um sentimento. O amor é uma concretização. São gestos, são atos. O amor sempre vai se tornar visível, porque ele não fica no campo apenas do pensar, do sentir. Tudo aquilo que fizermos com amor é em si o próprio amor. E a caridade, que também é o amor, ela espera justamente ser concretizada. E onde está a caridade está o sabor divino, o sabor de eternidade. Como são bonitos os gestos feitos com amor. Tudo se torna diferente, extraordinário, maravilhoso. Viver com amor, praticar o amor, praticar a caridade. Este é o nosso jeito de estar neste mundo. Até porque nós não vamos levar nada conosco, mas o bem que nós tivermos feito, este sim vai caminhar conosco. Então sejamos capazes de muito amor. Sejamos capazes de gestos de caridade. A caridade tem fome de ação. É uma atividade que tem sabor divino, sabor de eternidade. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 10h09, de volta com o programa Temática de hoje, entrevista especial com o padre Diego Bettoni. Nós estamos falando sobre a trajetória, desde o chamado, né, do padre Diego, como essa história começou, os links que são feitos na linha do tempo de uma atuação que se perfaz em várias frentes, em várias expressões, né? Uma atuação acompanhando jovens gestantes na atualidade, mas que começou lá no início, né, com uma criança, uma menina, né, numa situação de vulnerabilidade que foi chamado. E aí a trajetória veio, a caminhada veio, um aprendizado veio e se manifesta hoje em alguns projetos. O padre Bettoni, lá no bloco anterior, para quem está ligando o rádio agora, contou sobre, né, o símbolo do movimento, né, que ele protagoniza junto com outras pessoas, que é a âncora, né? A cruz com âncora, que ele mostrou. Padre, pode mostrar de novo, levantar aqui para essa câmera aqui para as pessoas. Isso! Olha que bonito, né? Que o homem, a presença masculina também. Todas as presenças são importantes, mas a presença masculina que seja também uma âncora, né? Ele falou disso. Para quem não pegou, dá uma olhadinha lá na live depois. E agora, aqui nessa reta da entrevista, reta final da entrevista, padre, tem um projeto muito bacana que chama-se Oratória... Farol Oratória? Oratório. Oratório Farol, é isso? Sei. Oratório Farol. Farol. Isso. Que projeto é esse? Então, é o seguinte, por isso que a gente tem, eu até contei a história da vocação que começou com aquele almoço, com aquela menina, e por isso que o lema do nosso projeto é: não estamos para dar o almoço, mas para almoçarmos juntos. Então, ser presença e ser luz. Então, eu vou falar da âncora também, mas o nosso lema, além desse, mas com embasamento bíblico, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5:14, quando ele diz: vocês são a luz do mundo. Então, esse projeto, que são, vamos dizer, é a reunião de todos os outros projetos feitos para as crianças. Desde o ano passado, no início do ano passado, começamos o contraturno, porque antes eram momentos do dia, tipo vespertino, a formação e a janta. Agora, nós temos o contraturno e chamamos Oratório Farol. Por que oratório? Porque tem como base Dom Bosco, São João Bosco, que ele fazia os oratórios. Oratórios, no italiano, é um lugar de lazer, então não é a capelinha, é um lugar de lazer, de espiritualidade e de formação humana. Portanto, nós, em vez de chamar contraturno, buscamos ter essa parte, esse nome, já que eu sempre falo, nós não fazemos projetos sociais, fazemos caridade católica, que o social também faz parte, mas é a pessoa integral. Também a parte espiritual, não só social. Então,
oratório. E farol, porque quando eu falo com as crianças, vocês são, e elas respondem, a luz do mundo. Para ser presença na sua comunidade, na sua família, na sua escola, mais do que falando, pelo exemplo, sendo luz. Foi aquilo que Jesus nos pediu. Primeiro ele disse que ele é a luz do mundo. E depois ele disse, vocês são a luz do mundo. Se estão unidos a Cristo, devemos ser luz, não trevas. Então nós temos esse aqui, o nosso logotipo, oratório farol, e é o contratorno. Nós estamos nos reunindo agora, a Pierosan nos faz esse favor, né? Com um baita de um desconto, faço esse agradecimento. Ela busca as crianças. Então, desde o ano passado, em vez de fazer nas próprias comunidades, em alguns momentos de cada dia, buscamos fazer todos os dias, segunda a sexta, e 2 sábados por mês é passeio. E nesses aí, porque a gente vê que a ecologia é muito importante, esse contato, porque nas comunidades é muito cimento, é muita coisinha, mas não tem o jardim, muitas vezes, não tem essa parte ecológica, isso faz bem para as crianças também, e faz parte da nossa formação. Então, no sábado, 2 sábados por mês, é o contato com a natureza, certo? E por isso nós iniciamos na igreja Nossa Senhora Aparecida, que tem o salão, tem a sala de catequese, etc., a cozinha, nós damos café da manhã, almoço, lanche também na metade da manhã, que é mais frutas e tal, de tarde, almoço, lanche e pré-janta. Além das outras formações também, temos o reforço escolar de matemática, português, contação de história. O ano passado, nenhuma das nossas crianças pegou recuperação. Olha! Então, estamos aí na luta esse ano também. E formação humana, espiritual, eu rezo missa todos os dias para as crianças, não é obrigatório, mas, como eu falei, é uma rotina, elas precisam ter essa segurança. E nós estamos construindo a nossa sede, que até eu peço ajuda para aqueles que querem, que se sintam agora no coração a vontade de ajudar. Nós estamos construindo, queremos inaugurar, a pedra fundamental foi o ano passado, dia 27 de novembro, que é o dia da Medalha Milagrosa. Inclusive, na fundação, colocamos as medalhas milagrosas, agora vamos continuar colocando junto com o cimento. E queremos inaugurar toda a primeira parte agora, dia 27 de novembro desse ano. Vai ter um farol, porque as crianças necessitam de símbolo, né? De mais de 30 metros. Que desde a Rota do Sol vai se ver o farol. Certo? Com uma iluminação preparada por uma empresa que faz aquelas iluminações do Jardim Botânico lá de Curitiba, etc. E com Jesus Misericordioso, de mais de 3 metros. Pela Rota do Sol vai se ver o farol. É na Zona Norte, certo? Aonde nós vamos ter também esse espaço ecológico para as crianças. Então, por isso que a gente escolheu aquele lugar. Para que as nossas crianças tenham contato com a natureza. Além de todas as outras formações que nós estamos dando. Então, quem se sente com vontade, só me seguir no Instagram, Padre Diego Bettoni, me manda lá uma mensagem, certo? Quero ajudar essa obra. E aí você faz parte também conosco. Tem alguma categoria, por exemplo, as pessoas, eu sei que quem quer ajudar pode ajudar com qualquer valor, mas a gente quando tem um projeto, padre, a gente sabe quanto vai gastar, tem uma ideia, né? Então talvez vocês cotizaram assim, ou para empresas ou para pessoas Sim, físicas, por tem parte, isso? sim. Daí a gente diz, ó, agora vamos colocar o sistema elétrico, Tá, vai entendi. custar tanto. Agora vamos colocar, vai custar tanto, porque lá vai ter a capela, vai ter o refeitório, vai ter as salas de aula, vai ter a cozinha, etc. Então, está sendo preparado e vamos inaugurar tudo isso aí no final do ano. Se Deus quiser, a providência gerar no coração das pessoas essa vontade de ajudar. E aí sim, as crianças vão poder atender mais, porque estamos atendendo 84 crianças nos 2 turnos, porque é o que cabe no ônibus. Mas lá onde vai estar, também vamos atender as crianças daquela região, além do ônibus, de buscar os do São Vicente, etc., do Vale Verde, ainda vão ter as crianças lá, claro, tudo de acordo sendo luz, sendo presença. Então, bom, nós não queremos só lá ficar cuidando como... Não. Nós temos que cuidar bem. Então, nós vamos crescendo de acordo com as nossas capacidades. Nós, sozinhos, não vamos salvar Caxias do Sul, mas vamos ser essa gotinha de água que, junto com as outras instituições, tantas coisas, tantas pessoas boas, tantas associações, tantas igrejas, etc., juntos podemos fazer mais. E sobre a âncora,
certo? Porque é âncora. Então, o farol é o nosso símbolo, vocês são a luz do mundo, Mateus 5, 14. Mas em Roma, eu vendo nas catacumbas, e lá tem um dos primeiros sinais do cristianismo foi a âncora. Tem o peixe, que muitos sabem, etc. Mas nas sepulturas tem a âncora, porque quando a igreja era perseguida, tu tira a parte de cima e de baixo, fica o crucifixo. E também porque tem aquela frase da Bíblia, da carta aos Hebreus, que a nossa esperança é a âncora da alma, firme e segura, na carta aos Hebreus. E, portanto, sempre foi um sinal de esperança. Tanto é que no Jubileu da Esperança, do Papa Francisco, no símbolo na frente tem a âncora, porque para o cristão a âncora é sinal de esperança. Estamos ancorados em Deus. E quando colocava na sepultura, porque o nosso barquinho da vida vai ser ancorado no porto do céu. Então, é a nossa segurança. E as crianças precisam ter essa segurança. Então, por isso que a espiritualidade é fundamental para as crianças e adolescentes. Porque no mundo como estamos, podemos falar de espiritualidade. Maravilha, nós somos transcendentes. Mas, cada vez mais, não é só uma espiritualidade como o mundo, que parece que tudo se vai. Mas nós temos que ter onde se agarrar. Algo sólido. Por isso que a tradição, os ritos são importantes, porque as crianças necessitam da onde ancorar. Então, isso é muito importante. Por isso que nós temos a âncora, certo? E temos. E São Vicente, eu gostaria de falar umas 2, 3 coisinhas, mas tudo bem. Que se me dá a oportunidade eu falar de São Vicente de Paulo. Sim. O porquê que tem esse nome, Sim, eu etc. só quero para fechar esse raciocínio, né? O projeto ele já está acontecendo, embora a sede está sendo construída, como o Sim. senhor já explicou, para algum, talvez, empresário, empresas, pessoas que queiram conhecer, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ir lá e ver, né? Conhecer para quem sabe estar junto, se apropriar, ajudar. É possível? Claro. Tanto é que todos os dias, de manhã, eu celebro a missa. Mas às vezes eu mudo um pouquinho, porque às vezes o ônibus se atrasa e tal. Mas de tarde não tem problema. Então, todos os dias, segunda a sexta, na igreja Nossa Senhora Aparecida do bairro Universitário, eu celebro a missa às 2h. Quem quiser ir lá, vai conhecer as crianças do turno da tarde, certo? Claro que a gente tem que blindá-las, não é que todo mundo chega lá para... Não, mas participa da não missa é com aquário, elas. né? É, exatamente. Então, estão lá para rezar junto com as crianças e depois da missa tem a oportunidade de conversar comigo. Então é uma maneira, e aí eu explico em loco o que seria o projeto, Perfeito. que já acontece. Perfeito. E também o projeto novo. Deixa eu só trazer, antes do senhor explicar aí sobre São Vicente de Paulo, a Silvana Vicente está acompanhando, a Beatriz Tessari Vivantes, Padre Diego, eu gosto muito do seu trabalho, né? Das suas orações Obrigado. na comunidade Santo Apóstolo, diz ela. A Pátio Tomazini também contribui dizendo o seguinte aqui: bom dia, parabéns, Padre Diego, lindíssimo o trabalho. Fui batizada na Igreja São Vicente e tenho muito carinho por essa comunidade. O Joel Magalhães Neto mora lá em Salvador, na Bahia, está que alegria. acompanhando o programa aqui com a gente também e fazendo aqui eco, né, o que estamos falando. Padre, eu tenho mais 3 minutinhos, então, para isso pode ser? Tentar Perfeito. sintetizar? Por que Santos Apóstolos? Porque o bispo, Dom José, me deu a permissão durante a semana de estar nos projetos sociais e no final de semana eu ajudo o Padre Mateus como vigário na paróquia Santos Apóstolos. No Carmelo, celebro missa lá com as carmelitas, no Cristo Redentor, São Romédio, todas as comunidades que fazem parte. Então, por isso que os finais de semana eu estou celebrando missa nessa paróquia. Muito bem. Por que São Vicente? Sim, começou lá na paróquia São Vicente de Paulo. Lá, em 2013, falar bem rápido assim, eu passei por Roma para pegar uns documentos e eu fiz a escala por Paris, porque eu sou muito devoto à Medalha Milagrosa. Então, para não pagar mais, eu disse, eu não conheço, nunca fui para Paris, vou passar lá e quero celebrar missa lá na Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E fui. Foi só uma questão de um dia. Cheguei lá no dia 27 de setembro. E celebrei missa. Do lado tinha um coração, de verdade, uma relíquia, porque São Vicente é incorrupto. O corpo dele está lá numa capela perto. Aí na saída, na sacristia, eu falei com a freira, disse, mas o que tem a ver aquela relíquia, aquele coração? Ela disse, não, é que hoje é dia 27 de setembro, é dia de São Vicente de Paulo. E eu olhei para ela e disse, mas o que tem a ver com a Medalha Milagrosa? Ela disse, pois ele fundou essa congregação das Filhas da Caridade, onde, em 1830, a freira
dessa congregação, viu Nossa Senhora que pediu. Então, o fundador, junto com Santa Luísa, é São Vicente. Por isso que tem a ver. Tem a ver? Eu não conheço muito bem esse santo, nunca li nada. Passei na livraria lá do santuário, comprei um livrinho infantil para ler rápido no avião, né? E para saber sobre esse santo, que eu estava lá justo no dia dele. E aí, isso foi em 27 de setembro, cheguei no Brasil no dia 28. Em novembro, mais ou menos, o Dom Alessandro chama eu e outro padre e diz: olha, o Murialdo, que atendeu praticamente 30 anos a paróquia São Vicente, pediu para retornar à diocese, à paróquia. Então, eu chamei vocês, se alguém aceita e tal. Eu falei: Dom Alessandro, faz 2 meses eu conheci esse santo. Eu vou, mas com a condição que eu more lá. Então, eu fiquei 7 anos, até que ele me pediu, que é normal, depois de um tempo a gente mudar, né? Fiquei 7 anos morando lá. Reformei, porque fazia 30 anos que nenhum padre morava lá, porque o Murialdo ia atender. E atendia muito bem, mas ia atender. E eu morei lá 7 anos. Maravilhoso. Então, o São Vicente, eu comecei a conhecer mais a história dele, que ele é o santo padroeiro da caridade católica. E aí, aí eu percebi, tipo, São Vicente, ele dizia assim, as pessoas têm a boa vontade, quer ajudar, mas a caridade tem que ser organizada para ser eficaz. Então ele percebia que quando ele pedia ajuda, as pessoas mandavam praticamente as mesmas coisas. Eu vou dizer assim numa palavra em português, assim, bem né? Se todo mundo levar arroz, vai faltar quem leve feijão. Então a caridade tem que ser organizada para ser eficaz. Quando tu diz, vamos fazer uma campanha de doação, de repente o pessoal leva um monte de coisa que já não precisa mais. E falta aquilo que precisa também. Então a gente tem que saber organizar essa boa vontade das pessoas. Isso eu aprendi muito com o São Vicente, tentei sempre aplicar essa caridade organizada. Então, São Vicente, o modelo, poderia contar tantas outras coisas dele, e aí, por estar na paróquia, por ter conhecido esse santo, ter tido esse momento com ele lá no dia dele, no Santuário da Medalha Milagrosa, e depois, vivendo 7 anos, nada mais justo que o nome da associação fosse São Vicente de Paulo Savipa. Também, para aqueles que querem acompanhar, eu no Instagram, Padre Diego Bettoni, todo dia de manhã faço 1 minuto, às vezes 1 minuto e 10 segundos, um pouco, mas 1 minuto do Evangelho do dia. É curtinho, eu tento ser naquilo lá, se alguém quer acompanhar também, e através das redes sociais a gente vai se comunicando. Então, muito obrigado. Padre, foi assim uma manhã muito bacana, claro, eu entendi que é muito para falar e às vezes o tempo não é o suficiente, mas o senhor fica convidado, viu, para voltar em outros momentos, quem sabe uma presença mais recorrente, se não de forma presencial, de forma online, para a gente ir acompanhando essa jornada, essa construção e quem sabe a gente também possa, a partir do rádio, e também reverberando essa boa caridade. Muito obrigado, muito Obrigada, viu? A gente vai ficando por aqui nesse conteúdo hoje, tá bom? Falamos com o Padre Diego Bettoni, tá aí os canais para quem quiser acompanhar. A live já está disponível